Você já imaginou o que médicos legistas realmente enfrentam no seu dia a dia? Movimentos estranhos nos corpos, mistérios inexplicáveis e casos que desafiam a ciência. Neste vídeo, vamos explorar relatos reais que vão te deixar sem palavras. Não perca os detalhes e prepare-se para descobrir o lado mais sombrio da medicina. Curioso? Continue assistindo. Parte 1. O mundo sombrio dos legistas. Imagine-se em uma sala fria e iluminada apenas por uma luz fluorescente, cercado por corpos que, em vida, foram pessoas como você e eu. Mas quando a morte os transforma, ela revela segredos horríveis, muitas vezes além da compreensão humana. Médicos legistas lidam com o lado mais sombrio da medicina, a morte. Porém, o que muitos não sabem é que a rotina desses profissionais muitas vezes é marcada por experiências que desafiam qualquer tipo de lógica ou explicação científica. O trabalho de um médico legista não se limita a simples autópsias. Eles precisam examinar as causas das mortes, identificar lesões e tentar entender os mistérios que cercam cada caso. Porém, o que muitos profissionais se deparam diariamente são situações que, até os mais experientes, consideram desconcertantes. Relatos de legistas sobre corpos que se movem após a morte, por exemplo, são mais comuns do que se imagina. Pode parecer um tema de filme de terror, mas a realidade é que, após a morte, o corpo ainda passa por uma série de reações naturais. Há quem relatar que já testemunhou os músculos faciais de um cadáver se contorcerem como se estivessem expressando uma última emoção, ou até mesmo movimentos involuntários que fazem a pele parecer viva. Isso ocorre devido à atividade residual dos músculos ou gases internos. Mas para muitos, essa visão é aterrorizante. Além disso, médicos legistas têm de lidar com mortes que, por sua complexidade, são difíceis de compreender. Casos como o de pessoas que desapareceram por anos e, ao serem finalmente encontradas, apresentam características físicas que são impossíveis de serem explicadas. Como uma mulher que foi dada como morta após uma explosão, mas teve o corpo identificado meses depois, com sinais de uma decomposição praticamente inexistente. Relatos como esse não são raros e frequentemente abalam o psicológico dos profissionais. Parte 2. O toque da morte e os mistérios da autópsia. À medida que os médicos legistas abrem um corpo, eles se deparam com um universo de mistérios não resolvidos. Cada ferimento, cada hematoma e cada marca deixada no corpo pode contar uma história sobre o que aconteceu antes da morte. No entanto, o que muitos legistas relatam são fenômenos que vão além do esperado, que desafiam qualquer tipo de explicação médica. Há um relato perturbador de um legista que descreve como, em uma autópsia rotineira, sentiu uma sensação estranha de estar sendo observado. À medida que inspecionava o corpo, ele jura ter ouvido um suspiro suave, como se o cadáver estivesse tentando falar. A primeira reação do médico foi achar que a pressão do ar, ou algum efeito sonoro, pudesse ter causado o fenômeno. Porém, o som persistiu por um momento antes de desaparecer, deixando o legista com uma sensação indescritível. Seria o corpo reagindo à sua presença de uma maneira que desafiava as leis naturais? Outro caso famoso envolve uma situação em que médicos legistas notaram que o corpo de uma mulher parecia estar suando depois de ser colocado na mesa de autópsia. Isso ocorreu em um hospital forense que, no início, não conseguiu identificar a causa desse fenômeno. Após mais análises, descobriu-se que o corpo estava sofrendo uma reação química. Mas o fato de esse tipo de coisa ocorrer em um cenário onde a vida já não estava mais presente, gerou mais questionamentos do que respostas. Esses relatos, embora possam ser explicados por fatores fisiológicos e químicos, continuam a fascinar e perturbar quem lida com o cadáver diariamente. A linha entre o natural e o inexplicável parece ficar cada vez mais tênue no ambiente da medicina legal, onde os limites da ciência e da morte são testados constantemente. Parte 3. As sombras do passado. Mistérios não resolvidos. Às vezes, o trabalho de um médico legista não se limita a entender a causa de uma morte. Eles também lidam com mistérios não resolvidos, casos de desaparecimentos que, com o passar do tempo, se tornam lendas urbanas e alimentam a curiosidade das pessoas. Porém, há situações que ultrapassam os limites do raciocínio lógico e deixam os legistas em um estado de perplexidade.
Em algumas investigações forenses, médicos legistas encontraram corpos em condições tão bizarras que as explicações mais simples não eram suficientes para entender o que havia acontecido. Um exemplo notável é o caso de um cadáver encontrado em uma caverna, completamente mumificado, mas com sinais de violência. O corpo estava em perfeito estado de preservação, e ninguém sabia explicar como ele resistiu ao tempo, à deterioração e à umidade do local. O mistério permaneceu sem solução, mas para os legistas, o caso foi mais um em uma série de mortes inexplicáveis. Outro caso que abalou a comunidade forense foi o de uma pessoa que, após ser autopsiada, revelou uma sequência de estranhas tatuagens e marcas no corpo. Não eram tatuagens comuns, mas símbolos enigmáticos que sugeriam que o falecido havia sido parte de algum culto ou sociedade secreta. A possibilidade de rituais sombrios e desconhecidos causou um verdadeiro frenesi no meio médico e policial. Mas o mais perturbador foi que ninguém nunca conseguiu identificar a origem desses símbolos, e o culto em questão desapareceu sem deixar rastros. Para os médicos legistas, lidar com esses mistérios sem explicação não é apenas uma questão profissional, mas também uma batalha constante contra os limites do conhecimento humano. Cada novo caso traz uma nova camada de complexidade que desafia o entendimento convencional da morte e da vida. Parte 4. A morte que não acaba. As marcas da experiência. A rotina de um médico legista é uma imersão diária no mais profundo mistério da morte. Com o tempo, muitos começam a desenvolver uma espécie de instinto ou percepção que os torna mais sensíveis aos detalhes invisíveis para o olho comum. Mas o lado mais perturbador dessa profissão é o impacto psicológico que ela pode ter. Muitos legistas relatam sentir uma presença constante, como se a morte nunca realmente se afastasse deles. O estresse emocional é, sem dúvida, uma das consequências mais obscuras dessa profissão. Há quem diga que certos cadáveres, por algum motivo inexplicável, parecem deixar uma marca no legista. Relatos de médicos que, após analisar corpos de vítimas de assassinatos brutais, começaram a ter pesadelos recorrentes com os rostos dos falecidos são comuns. Em alguns casos, esses pesadelos continuam por meses, como se o espírito do falecido estivesse preso ao legista. Alguns legistas afirmam que o trauma de lidar com mortes violentas e traumáticas pode causar danos psicológicos profundos, afetando a saúde mental de forma permanente. Além disso, há uma série de mitos urbanos sobre legistas que, após anos de experiência, começam a desenvolver uma conexão sobrenatural com a morte. Alguns contam que, depois de uma autópsia particularmente macabra, sentiram uma onda de energia negativa que parecia emanar do corpo, deixando-os exaustos e perturbados. Seria o resultado da pressão do trabalho ou algo mais profundo que escapa à compreensão científica? A morte, como um fenômeno final, deveria ser o ponto de encerramento. Mas, para os médicos legistas, ela nunca realmente acaba. Cada corpo que passa pela mesa de autópsia deixa uma marca, uma impressão. E, em muitos casos, essa marca não é apenas física, mas também emocional e psicológica, criando um vínculo estranho e perturbador entre o legista e os mortos que ele examina. Agora que você viu o que realmente acontece por trás das portas da medicina legal, o que acha de compartilhar esse vídeo e deixar sua opinião nos comentários? Já passou por algo estranho ou perturbador? Queremos saber. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias intrigantes como essa. Até a próxima!